Olá, essa aula a gente vai falar sobre dieta ortomolecular e sobre anti-aging. Isso existe, não existe, como que é visto pelas comunidades científicas. Então, quando apresenta, quando coloca no Google prevenção de envelhecimento, aparece por vários momentos os 40 melhores alimentos para prevenir o envelhecimento, prevenção do envelhecimento cutâneo, e aparece a palavrinha anti-aging, né? Quando você olha em imagem, tudo que aparece é esse anti-envelhecimento com uma forma de rejuvenescimento, né? Então, sempre uma questão bem estética e não tanto de que forma que a gente poderia promover o rejuvenescimento celular, que é onde a gente tem evidência científica, né? Em que momento você consegue gerar essa senescência celular? Então, hoje, as principais sociedades médicas, elas estão numa batalha na medicina anti-envelhecimento, dizendo que essa prática ela foi proibida no Brasil. Então, aqui vocês podem ver no Brasil o envelhecimento não é reconhecido como especialidade médica, e até mesmo algumas publicações falando, né, que os antioxidantes, será que são mitos ou uma medicina da magia, né? Então, com uma crítica muito forte ao anti-envelhecimento. Então, o anti-aging que eu gostaria de discutir aqui, ele não é um não envelhecimento, não é isso, né? Hoje existem algumas teorias, essa é uma delas publicada no New England, que é uma das 3 principais revistas do mundo, onde a gente tem o Lancet, o New England e o JAMA, falando sobre um envelhecimento saudável, dieta e envelhecimento saudável. Sugiro fortemente que vocês leiam essa publicação. Então, quais são as implicações da restrição calórica? Então, hoje está muito forte a indicação de fazer uma restrição calórica, seja via um jejum intermitente, seja você oferecer ali durante 5 dias do mês uma dieta com 50% da oferta calórica. Então, tem muitos indícios propondo que a restrição calórica fosse uma forma de garantir estabilidade genômica, garantir proteção da senescência celular e também proteger a exaustão celular. Então, é claro que é difícil estudos desse porte em humanos, então a gente tem estudos em animais e eu trouxe algumas revisões para discutir com vocês quais são os principais alvos moleculares que nós poderíamos estar atuando para proteger essa senescência celular. Então, estudos de médio prazo sugerem que a restrição calórica, RC, a restrição calórica, pode melhorar o metabolismo cardiovascular e reduzir a inflamação. Quero fazer um parêntese aqui, então não é que eu falei mal e agora estou falando bem. Então, tem a medicina anti-aging ou a nutrição anti-aging, ela é muito criticada com esse nome, tá? Como uma promessa. E o que a gente vê hoje na comunidade científica são estudos sérios que avaliam molecularmente algumas estratégias nutricionais sendo bem interessantes para proteção de estresse oxidativo, proteção celular, tá? Essa é uma publicação publicada no Journal of Physiology, que é um artigo com um impacto bem importante, mostrando que a restrição calórica, vejam vocês aqui, é uma intervenção no envelhecimento, tá? Então, como? Quais são as vias moleculares? Eu não quero aprofundar muito, mas a gente já precisa falar sobre algumas delas. Então, a restrição calórica, e daí eles propõem uma restrição aí de 25%, 50%, ela bloqueia algumas vias de inflamação e vias de proliferação e estimulam vias antioxidantes e de biogênese mitocondrial, favorecendo a longevidade e a saúde. Então, aqui a gente tem essas duas moléculas, o AMPK e a família das sirtulinas, como sendo 2 alvos epigenéticos importantes
dessa modulação do envelhecimento. Vejam vocês outros esquemas também dessa mesma publicação, dizendo que há uma relação bem complexa dessa interação, né? Mas mostra, olha, a restrição calórica estimulando, aumentando o AMP e aumentando o NAD. O aumento do NAD, porque quando a gente tem muita caloria, a gente aumenta NADH. Quando a gente tem pouca caloria, a gente acaba tendo mais NAD livre, né? E o AMP livre estimularia o AMPK e a família de sertrolinas. Essa é uma via bem interessante aqui, com o estímulo do PGC1-alfa, que promove o turnover mitocondrial, né? O que dá vida às nossas células são nossas mitocôndrias, que faz assim uma proteção do metabolismo oxidativo e bloqueio da inflamação. Então, vocês veem as vias de sinalização, essas duas são bem importantes da gente estar modulando, que é diferente, por exemplo, de uma via aí de mTOR, que é uma via que a gente estimula na síntese proteica, né, no ganho de massa muscular. Então, a gente tem períodos, ciclos de tratamento, né, que a gente está falando da restrição calórica como sendo importante para esse turnover mitocondrial, para a biogênese mitocondrial. E aqui, mais uma vez, então, o aumento do NADH, do NAD, tá? Aumento da razão NADH, como sendo um dos fatores que mais estimula a família das sirtulinas, com o estímulo ao PGC1-alfa, que estimula o catabolismo lipídico, estimula as vias antioxidantes, estimula a biogênese mitocondrial e contribui para a longevidade. Então, são muitos esquemas, esse é um outro esquema também da mesma publicação, mostrando aí diferentes vias de ação da restrição calórica. Então, desde do estímulo aí de captação de glicose, de peroxidação, de inibição da peroxidação lipídica, inibição do dano oxidativo por estímulo das enzimas antioxidantes. Então, vejam vocês, você tem diminuição de toda a parte inflamatória, que a gente também já falou, que a obesidade, o excesso de peso, a nossa alimentação, ela é muito inflamatória. O excesso de ômega 3, né, a obesidade, são fatores que são pró-inflamatórios. Então, a gente ter essa... Então, a restrição calórica, ela não vem só com o objetivo do emagrecimento, tá? Bem, existem outras publicações, eu vou trazer um pouco disso para vocês. Então, a questão do cálculo, ela é importante, mais uma vez, para a proteção celular, para a proteção da biogênese celular. Então, duas coisas importantes, tanto o estímulo do PGC1-alfa quanto o estímulo das sirtulinas são fundamentais e associadas à longevidade, tá? Então, isso aumenta a expressão de genes, aumenta o metabolismo aeróbico, aumenta a oxidação lipídica, tá? E também protege aí, reduz as espécies reativas de oxigênio. Existem alguns mecanismos, né, do anti-aging, não só relacionados à restrição energética, mas também à qualidade da alimentação. Esse artigo chama atenção tanto da alimentação mediterrânea quanto da alimentação DASH. E eu coloco aqui algumas estratégias nutricionais, algumas eu já falei para vocês, outras estou apresentando aqui, outras eu vou falar na parte de suplementação e fitoterapia, novamente sobre elas, até sobre forma de prescrição. Mas quais seriam as estratégias nutricionais mais importantes para o anti-aging? Um planejamento alimentar com jejum intermitente, com restrição calórica, com dieta cetogênica e dieta anti-inflamatória. Isso tudo casa bem com todo esse embasamento teórico que eu acabei de trazer para vocês. Nutracêuticos e fitoterápicos interessantes. Então, dentro dos nutracêuticos, a gente pode estimular aí o ômega 3 via DHA, a gente pode estimular a lipólise via TCM, os antioxidantes, anti-inflamatórios, né? Que entra a protoantocianidinas, o inositol, as quercitinas como antioxidantes, camferol, o ácido cafeico e clorogênico e a berberina. E entre os fitoterápicos, alguns que eu quero destacar, né, a própria canela, o Silibomarianum,
a boswellia, vorkostin, a rhodiola rósea, o extrato de cogumelos e o extrato de alcachofra. A gente vai falar alguns deles na aula de fito. A minha ideia, eu não posso ensinar a prescrever aqui todos eles e as doses, mas só para vocês entenderem que temos estratégias nutricionais, sim, de modulação epigenética, tanto do PGC1-alfa quanto da família das sertrolinas. Sugiro que você, como profissional, tome cuidado ao verbalizar que você é um nutricionista anti-aging, por exemplo, tá? Porque se você joga medicina, anti-aging e Conselho Federal de Medicina, no Google só aparece que proíbe o uso dessas terapias, que condena essas terapias, batalha contra as medicinas, por que ela tem que ser atacada. Então, cuidado ao utilizar uma nomenclatura de uma medicina anti-aging. A gente está falando aqui de modulação epigenética e que a gente fala em aumento de longevidade, sim, tá? Com estudos em humanos, estudos em células, principalmente à base de restrição calórica. Tá? Então, aqui está o material falando, né, aqui de 2012, que está no site do CFM, dizendo que prescrever hormônios de crescimento para rejuvenescer não tem evidência. Então, aqui a gente está falando de hormônios nessa publicação, que a gente não deve utilizar hormônios, ou então suplementação com antioxidantes, vitaminas e medidas propostas pela técnica anti-envelhecimento. Então, o que eu mostrei para vocês vem depois de 2012 e eu sugiro que você evite usar esse termo anti-aging, mas que você saiba de todo esse embasamento teórico e você faça modulação epigenética na alimentação do seu paciente. Então, quando eu jogo no Google, é assustador, nutrição anti-aging, o que aparece? Na consulta de anti-aging, é isso que eu não quero que seja feito. Abordaremos não só o contexto alimentar, mas também um contexto energético, mental e emocional. Não tem nada a ver com o anti-aging, do que eu apresentei para vocês, do que está publicado no England, do que está publicado no Jornal de Fisiologia Americano. Para isso, conjugamos a nutrição de um ponto de vista ortomolecular, check-up energético, não tem nada a ver. Aqui as pessoas embananam tudo e querem utilizar um termo. Isso daqui é condenável. A gente não pode falar sobre esses... estabelecemos em seguida um programa anti-aging extremamente abrangente. Isso eu peguei do Google, né? Bem como quando a gente fala de medicina ortomolecular, ela tem a mesma crítica, é alvo da mesma forma de crítica. Então, a gente vem sendo utilizada para tratamentos de desequilíbrios quaisquer, sem nenhuma evidência científica, tá? Não tem, assim, do anti-aging, eu falei algumas publicações, do ortomolecular, infelizmente, a gente não tem, né, publicação nem que fale sobre, né? Então, muitas pessoas acabam não sabendo que estão ingerindo, tá? Consomem vitaminas em quantidades impróprias e a resolução de 98 não reconhece a medicina ortomolecular como uma prática, e quem pratica está agindo contra as leis brasileiras e devem ser punidos. Essa é a recomendação sobre medicina ortomolecular. Então, o tratamento ortomolecular não é reconhecido pelo Conselho de Medicina. Isso a gente tem leis seguintes, que é diferente da nutrologia, tá? Então, a nutrologia, por exemplo, não tem relação nenhuma com o ortomolecular ou qualquer outra terapia utilizada. E quando a gente olha no Google, nutrição ortomolecular, aparece isso, a visão ortomolecular do corpo é sistêmica. Tipo de frase que não faz sentido absolutamente nenhum. Se você tem excesso disso ou daquilo, isso prejudicará o funcionamento dos outros órgãos. Então, o ortomolecular busca tratar a raiz do problema. Na verdade, quem busca tratar a raiz do problema é a nutrição clínica. Então, eu condeno, sim, a nutrição ortomolecular. Isso não existe do ponto de vista científico, clínico. E evitem usar esse tipo de termo, evitem esse tipo de nomenclatura. E o que vocês podem fazer é, sim, utilizar as estratégias de modulação epigenética para diminuir ou retardar o envelhecimento, protegendo células com boas evidências científicas, mas nunca nomeando como nutricionista anti-aging ou especialista em anti-aging. Cuidado com essas nomenclaturas, tá? Então, olha que grave, né? Dieta molecular é um plano alimentar que busca o equilíbrio bioquímico dos alimentos a partir do consumo de vitaminas e aminoácidos. A gente busca, a nutrição clínica busca a ingestão de macro e micronutrientes.
Para fazer essa dieta é preciso realizar exame de sangue, urina e cabelo para verificar carência de vitaminas e aminoácidos. A gente não precisa avaliar nada de urina e cabelo para avaliar a carência de aminoácidos. Então, atenção, e eu gostaria com essa aula que você tivesse uma visão crítica sobre as coisas que eu falei, tá? Então, eu trago evidências sim, e hoje a gente cuida da modulação epigenética, a gente tem como modular o PGC1-alfa, as sirtuolinas, sabendo que principalmente são alvos de pesquisas em animais, mas que muitos estudos em humanos, principalmente aquele primeiro que eu coloco de material para vocês baixarem, tem evidências sim. É um artigo que discute até bastante em animais, mas tem evidências em humanos, tá bom? Então, juízo ao utilizar